Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz sejam com todos. Graças a Deus que estamos em Cristo. Eu quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias, por gentileza, na carta aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, e nós iremos ler apenas um versículo nesse primeiro momento. Romanos, capítulo 8. Eu quero ler com os irmãos o versículo de número 26. Romanos 8, versículo de número 26. Um versículo conhecido da comunidade cristã, mas com a graça de Deus iremos explorar um pouquinho mais desse texto, para que possamos entender mais da pessoa e obra do Espírito Santo em relação à sua igreja. Amém? Todos abriram? Após a leitura, Bíblia aberta. Nós vamos ler bastante hoje também. Ok? Amém, irmãos? Diz assim o texto bíblico. Romanos, capítulo 8, 26. Palavras do Senhor. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Amém. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado e tratado aos nossos corações. Somos gratos porque a Tua palavra tem transformado e moldado o caráter de Jesus em nós. Senhor, obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado pela redenção que há em Cristo Jesus. Obrigado pela maldita e rude cruz. Mas através da cruz é que o nosso Senhor se entregou a si mesmo para perdão dos nossos pecados. Como somos gratos, Senhor. Nos conduza no sermão de hoje. Oriente-nos conforme a Tua santa vontade. Nos prenda ao texto e que não venhamos falar daquilo que o texto não fala. A autoridade, Senhor, do sermão é a Tua palavra e que assim seja eternamente. Amém. Queridos, os irmãos bem sabem que nós estamos falando já há algum tempo sobre o Espírito Santo e a Igreja de Jesus, e é assim que nós iremos continuar hoje. Todavia, os irmãos sabem que já falamos das muitas informações que há a respeito da pessoa do Espírito Santo no decorrer dessa série. Muitas informações bíblicas e teológicas que conferem a respeito da pessoa bendita do Espírito. E chegamos agora a um ponto em que nós estamos expondo, com a graça de Jesus, a pessoa do Espírito Santo mediante aos nomes ou características que a própria Escritura Sagrada revela a pessoa do Espírito à igreja. E nós já tratamos aqui de alguns pontos específicos. Por exemplo, já falamos aqui do Espírito Santo como o Consolador, porque é assim que o apóstolo João, no seu Evangelho, por meio do Espírito, revela o Espírito a nós. Em João 14, a partir do versículo 26, também a partir do versículo 16 temos isso. Já falamos também do Espírito Santo como o nosso mestre. Também tratamos do Espírito Santo como o nosso lembrador, porque ele nos lembraria as palavras de Jesus. Na semana passada, nós tratamos do Espírito Santo como o vento, palavras de nosso Senhor Jesus também no Evangelho de João. E hoje eu quero tratar com os irmãos, na permissão divina, do Espírito Santo como o nosso intercessor. O Espírito Santo como o nosso intercessor. E, igualmente das outras vezes, nós vamos encontrar exatamente essa característica e esse nome dado a respeito do Espírito Santo dentro de um outro contexto que estava sendo falado. Nesse caso, em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo está tratando de uma narrativa, falando dessa narrativa, de um assunto extremamente sério, e quando ele chega no versículo 26,
o Espírito se revela para que o seu nome fosse revelado dentro dessa doutrina, dizendo: também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Então nós precisamos entender qual é o contexto em que o Espírito Santo aparece, por que ele aparece, e eu já lhe adianto que, se os irmãos conhecem essa passagem de Romanos capítulo 8, é exatamente nesse momento em que nós conseguimos ver a docilidade, o cuidado e a proteção do Espírito Santo com o seu povo. Não é à toa em que ele é citado na altura do versículo 26. É estrategicamente divino a maneira como ele surge nesse ambiente e nesse momento. Mas o motivo pelo qual o apóstolo Paulo, evidente, inspirado pelo próprio Espírito, fala do Espírito na altura do versículo 26, tem um motivo extremamente importante dentro daquilo que ele tem tratado. E o assunto em que o apóstolo Paulo começa a tratar, desde o capítulo 8, é a nova vida em Cristo. Prestem bastante atenção para a introdução disso, para que a gente possa entender. O capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele começa a falar da nossa nova vida em Cristo, dizendo que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu sei, é uma obviedade, mas somente a título de explicação e didática, o capítulo 8 procede o capítulo 7. Todavia, a diferença entre o capítulo 7 e o capítulo 8 são enormes no contexto da teologia. Porque no capítulo 7, Paulo está dizendo que todo indivíduo sem Cristo é escravo de si mesmo e do pecado. É aquela famosa frase em que ele vai dizer: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dizendo que todos os homens, prestem muita atenção, todos os homens estão debaixo da maldição do pecado, da maldição da lei. Estão escravos do pecado. Até que em um determinado dia, o Espírito Santo regenera aquele ser humano específico. E ao regenerar, ele passa a habitar agora no crente, que é chamado de igreja do Senhor. E vem uma grande notícia no versículo de número 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O motivo de que nenhuma condenação há é porque a obra perfeita de Cristo atingiu o crente. E ao atingir esse indivíduo que o torna crente, traz ele ao Evangelho. E ao trazer esse indivíduo ao Evangelho, ele passa a ser morada do Espírito. É assim que se inicia o capítulo 8. E ele diz uma verdade no versículo 2: porque a lei do Espírito da vida, é a lei do Espírito agora, que passa a reger aquele ser humano. Porque ele nos livrou, de acordo com o versículo 2, da lei do pecado e da morte. O versículo 2 tem uma informação importante. Isso aqui é doutrina, seríssima. Que o agente ativo agora, que direciona a vida do indivíduo, não é mais a lei. Que aponta para o indivíduo, apontava para você e para mim, dizendo: vocês são incompetentes em conseguir cumprir a lei. Todos estão condenados. Mas agora o Espírito da vida nos trouxe uma nova vida e uma caminhada em Cristo. Aqui, os sorrisos se alargam dos crentes, porque isso é uma grande novidade. Isso é o Evangelho. Isso é uma alegria. Até o segundo dia. Quando eu acordo na segunda-feira, e eu percebo que eu consegui, mesmo com o Espírito Santo, pecar até a hora do almoço. E isso deixa os cristãos confusos. Eu não estava debaixo da lei? Sim, você estava. Você não está em Cristo? Por graça divina, agora estou. Fui chamado ao Evangelho. O Espírito não habita em mim? Com toda certeza. Não é Ele que dá agora o tom da minha vida? Sim, sem dúvida. Ele não é o Espírito da vida do qual me livrou, de acordo com o versículo 2, da lei do pecado e da morte? Sim, é verdade. Mas eu pequei. Ou então, as coisas começaram a ficar ruins
para mim. Parece-me que a minha vida cotidiana não houve mudanças significativas. O meu chefe continua pegando no meu pé, indo no culto ou não. As notícias ruins começaram a chegar, sendo crente ou não. O que isso muda? E por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, muitos cristãos começam a naufragar na fé, porque não conseguem lidar com o maior paradoxo que existe: eu ter uma vida em Jesus e ainda assim viver em sofrimento. Não era para as coisas melhorarem? Paulo está lidando com um assunto extremamente delicado, porque ele traz uma boa notícia no início do capítulo, mas ele percebe e sabe das dificuldades dos irmãos, e quando ele chega no versículo de número 18, ele vai precisar tratar desse tema: a vida em Jesus e o sofrimento do crente. Como lidar com isso? Porque se eu me lembro, quando falaram de Cristo para mim, falaram que eu ia ter vida e vida em abundância. E tem mesmo. Mas não talvez no aspecto que a gente queira ter. E ele vai precisar então tratar desse assunto extremamente delicado. E é dentro desse contexto entre uma vida em Jesus e o sofrimento cristão que no versículo 26 aparece o Espírito Santo. E a gente vai precisar entender isso, então, para que a palavra de Deus chegue ao seu coração da forma como ela foi escrita. Amém? Então, eu quero chamar a atenção aos irmãos para que a gente possa olhar todo o contexto do capítulo 26, a partir do versículo 18. Os irmãos já entenderam que no capítulo 8 vem uma bela notícia, uma gloriosa notícia, uma maravilhosa notícia, principalmente quando se comparado ao que é falado, ensinado no capítulo 7, que é a nossa situação extremamente agravada sem a pessoa do Espírito Santo. Nós ficamos felizes, mas parece que no outro dia não há mudanças tão significativas, a não ser aos olhos de Deus e nos céus. O que já é ótimo. Nós já deixamos de ser inimigos de Deus. Isso era para nos alegrar. Mas parece que o nosso coração está muito cheio da terra e pouco cheio do céu. Por isso nós não conseguimos nos alegrar tanto. Por isso a gente precisa do Espírito Santo, para nos ensinar que a gente tem que ser menos terráqueos e mais celestiais. Porque agora a gente não é mais da terra, a gente é forasteiros e peregrinos. Está escrito no texto. Briguem com o texto, não briguem comigo. E aí no versículo 18 ele entende que a situação está bem séria para o lado dos irmãos, onde alguns estão confusos, alguns estão pensando em desistir, alguns começam a colocar uma comparação entre o ímpio e o cristão, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, e parece que não há muitas diferenças no dia a dia. E ele vai precisar tratar desse assunto. E o versículo 26, onde fala do Espírito Santo, nos apresentando como intercessor, aparece dentro desse contexto imediato a partir do versículo 18. E aí Paulo, então, agora começa apresentando o problema. E o problema é a primeira parte do versículo 18. Leiam comigo, por gentileza. Diz assim o texto bíblico, 8:18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente. E aqui, então, ele já começa a trazer uma informação para lidar com a problemática da igreja. Em primeiro lugar, os problemas são reais, mas são passageiros. Os problemas são reais e são passageiros. Prestem atenção da maneira como ele começa a tratar a situação. Porque, para mim, tenho por certo. Em nenhum momento ele se nega à verdade. Os cristãos estão sofrendo. Os cristãos sofrem, passam por dificuldade. Ele não nega essa verdade. Agora perceba como ele vai trabalhar com isso. O problema foi posto à mesa. As cartas foram jogadas. E agora ele vai resolver esse problema para a igreja.
na orientação do Espírito, como é que nós cristãos devemos crer e entender, sabendo que somos crentes, mas amanhã pode ser, não é uma certeza, mas pode ser que nos sobrevenham algumas dificuldades terríveis. Será que a gente deve pensar, poxa, mas eu não sirvo ao Senhor? Ou qual é o pensamento se isso é errado? Essa lamúria de servir ao Senhor e não saber lidar com as circunstâncias. E ele então começa dizendo, uma vez que ele afirma, não, o problema é real, eu tenho por certo isso. O que vocês estão trazendo e levantando é verdade. Não estou aqui para esconder. Há situações terríveis que tiram a nossa paz, que mexem com a nossa compreensão, às vezes querem deixar a nossa fé apática. Então eu tenho por certo isso mesmo, mas agora ele vai dizer também uma verdade, que os sofrimentos do tempo presente, meu Deus, agora ele vai começar a elaborar a resposta, porque ele sabe com o que ele está mexendo, os sofrimentos do tempo presente. Bom, no atual momento presente eu sou crente e eu estou sofrendo. Eu sou crente no tempo presente e tenho problemas no tempo presente. O maior paradoxo da vida prática. Como é que cabe? Como é que essas duas coisas caminham juntas? Como isso é possível? Ele entende o paradoxo. Ele sabe o que está acontecendo. Ele tem ideia do que acontece. E ele vai dizer que os sofrimentos do tempo presente são aquilo que aparece para nós, mesmo nós servindo ao Senhor, mas que mexe com as nossas estruturas. Aliás, chega até a querer mexer com a nossa fé. Como é que eu lido com isso? Os sofrimentos do tempo presente. Bom, na ideia de Paulo, a gente já deveria saber de algumas situações. Por exemplo, o que dizer de Jó? Também sofreu no tempo presente em que ele cria. O que dizer dele mesmo? Apóstolo dos gentios, cheio do Espírito Santo, mas qualquer dia passe lá na carta de 2 de Coríntios, capítulo 11, e leia. Você vai ver o que ele passou. O que dizer do nosso Senhor Jesus? Já era algo para ser estabelecido, mas às vezes a igreja não presta atenção nos detalhes, quando o texto passa de uma forma que parece que não está objetivo diante dos nossos olhos. Então, para resolver esse problema, ele faz algo maravilhoso. E, ao fazer esse algo maravilhoso, ele vai edificar sobre todo o restante do texto, em cima do final do versículo 11, quando ele diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Então, ele nos traz uma segunda informação, que é a comparação entre o sofrimento atual e a glória futura. O que é que Paulo está fazendo aqui? Paulo está chegando até os irmãos que estão passando por dificuldades e que estão reclamando, e eu falo reclamando agora no sentido mais puro da palavra, não estou dizendo que eles estavam errados, estou dizendo que eles estavam perdidos. E ele chega até esses irmãos, e ele pega esses irmãos pelos braços, e diz assim, escuta aqui, vocês precisam entender, é como se ele segurasse esses irmãos pelos braços, dizendo, olha para Cristo. Eu sei que a dor está difícil, eu sei que há lágrimas nos seus olhos, eu entendo que as suas gargantas estão trancadas a ponto de vocês não conseguirem falar absolutamente nada, mas olha para Cristo, porque a glória que nos espera, da qual o Senhor foi para nos preparar lugar, não se compara em beleza, em graça, com o teu sofrimento, por mais que isso doa, não se compara. Permaneça até o fim, ainda que com lágrimas, com dores, com a garganta trancada, não havendo mais um cântico nos seus lábios, não havendo mais uma palavra de oração, olha para o céu, lá está o seu lugar. Ele está dizendo, conheça o Evangelho, conheça a grande promessa de Deus, se assegure nela, se firme nela. E a partir desse contexto específico, ele vai trazer
vai elaborar toda a sua teologia para a igreja. Sempre nesse comparativo. Sempre nesse comparativo. Porque ele está, de fato, ali preocupado com esses irmãos que não sabem lidar com essa situação. E ele continua. Ele solta esses irmãos, depois de apontar esses irmãos a Cristo, e diz: eu preciso que vocês entendam algo. E o que ele vai falar está nos versos 19 a 21. Vamos ler juntos? Ele diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Até aqui. Então, no verso 18, ele diz uma lição importantíssima. O sofrimento é real, mas ele é passageiro. Mas para continuar a sua explicação e sua resposta, ele nos traz uma segunda lição, que está nos versos 19 a 21, que é a expectativa da criação aos filhos de Deus. A criação está nos olhando. A criação está nos olhando. O que é que ele faz? Ele diz: você olhou para Cristo? Você entendeu? E o crente diz: não, estou entendendo. Ele fala: agora, olha para a vastidão da criação. E ele vai fazer algo interessante. No versículo 19, ele vai personificar a criação. Ele vai pegar toda a criação e vai personificar como se fosse uma pessoa. E ele vai dizer que a criação participa do drama da redenção. Em outras palavras, ele está dizendo assim: escuta aqui, eu não, de forma alguma, eu não invalido o seu sofrimento, mas não acho que é só você que está sofrendo. A criação sofre desde o pecado. Olhe para a criação. Olha o que diz a primeira parte do versículo 19. A ardente expectativa da criação. O que é que ele está dizendo? A criação também está vivendo o mesmo drama da redenção, da expectativa que você tem. Porque desde que os primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, em Gênesis capítulo 3, a terra foi amaldiçoada pelo próprio Deus. A terra foi amaldiçoada, é só ler lá o texto. Por causa de você, Adão, a terra é amaldiçoada. O ambiente em que a raça humana e todas as coisas eram para existir foi maculada pelo pecado. Porém, ao ser maculada pelo pecado, a reação da criação foi diferente da raça humana. E ele está dizendo: como é que pode isso? Porque desde o pecado, existe uma ardente expectativa da criação. Em outras palavras, o pecado entrou no mundo. E entenda mundo não como raça humana apenas. Entrou no mundo mesmo. Tudo foi maculado pelo pecado. Está tudo tingido pelo pecado. Tudo foi afetado pelo pecado. Sabe o que aconteceu depois do dia fatídico da queda? Sabe o que aconteceu? Pela manhã, os pássaros continuaram cantando. Os peixes continuaram fazendo a piracema. As árvores continuaram dando frutos. Os ursos continuaram saindo da sua hibernação. As águias continuaram trocando as suas penas. E por que é que o homem parou? Se vitimizando. Em nenhum momento ele está invalidando a dor. Ele só está dizendo como é que pode a criação ter tido uma resposta ao pecado diferente da raça humana.
A terra está envolvida com o pecado. A terra, literalmente, eu não falo da raça humana, a terra está envolvida com o pecado, mas ela continua produzindo aquilo que o Senhor espera dela. Qual é o motivo disso? O texto diz, já que foi personificado a criação aqui no versículo 19, que existe uma ardente expectativa. Ardente, um fogo flamejante no coração da Trindade, observando o tempo todo os salvos, sabendo em que momento em que o Senhor vai voltar, redimir os salvos completamente, porque elas também serão redimidas. É como se todo dia ela olhasse por cima do muro dizendo, não foi hoje ainda, ele continua do mesmo jeito, mas estamos na expectativa, alguma coisa grande vai acontecer. É por isso que amanhã, ainda que tocados pelo pecado, os pássaros vão cantar, os peixes vão reproduzir, as árvores vão dar seus frutos, a terra vai dar o seu grão, a chuva vai cair, porque eles estão sendo mais crentes do que nós. E os justos vão sair da sua hibernação, e isso vai continuar até que Cristo venha. Nada vai mudar isso, porque existe uma ardente expectação, uma ardente esperança, um fogo, uma confiança. Eles sabem que o Senhor deles não irá falhar. Mas qual é a expectativa da criação? Deixa eu falar uma coisa, a criação não lê Bíblia. A criação não entende da revelação. Ela apenas obedece aquilo que Deus instituiu. Qual é o crivo da criação, então, para entender se aconteceu ou não? A igreja. É para a igreja que ela olha. Observando como tem sido o nosso comportamento. Numa grande compreensão. Existe uma mudança. Ainda não aconteceu. Parece que às vezes eles estão piorando, não era para melhorar? Não há uma esperança. Vocês entendem? Às vezes a gente deixa a criação confundida, irmãos. Por conta da fraqueza da nossa fé. Porque eles continuaram o serviço deles, esperando, com expectativa, mas a gente muitas vezes falou, sabe de uma coisa, eu não estou conseguindo, está doendo, e está mesmo, mas aí a gente decidiu, eu vou parar, eu vou abrir mão de tudo. Eu vou abrir mão de tudo. Porque a criação aguarda, final do verso 19, a revelação dos filhos de Deus. E por que ela está aguardando essa revelação? Essa revelação não significa que ela está aguardando nós nos convertermos a Cristo, porque a gente já se converteu. Ela está aguardando a glorificação dos filhos de Deus. Quando isso que é revestido de corruptibilidade se revista de incorruptibilidade. Eles estão falando da ressurreição. Daqueles que já estão mortos, ou da glorificação daqueles que estão vivos ainda, que seremos transformados. E esse é o ponto da criação. Quando isso acontecer, estamos felizes. Por quê? Porque a criação sabe que quando os filhos de Deus forem glorificados, toda a criação também será. É o que diz o versículo 20 e 21. Pois a criação está sujeita à vaidade. Que vaidade? Aquilo que não tem valor. Aquilo que é um vapor, que some como um orvalho ao sol aquecer. Não voluntariamente, ela não fez isso voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, o pecado. O pecado fez isso com ela. Na esperança, 21, de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E ela tem um objetivo, a criação tem um objetivo. Ser a habitação pura, imaculada e eficaz de novos céus e nova terra para os eleitos salvos. Não é só nós que estamos esperando. A criação também sofre com isso, dizendo, hoje eu não consigo ser aquilo que o meu Criador falou para eu ser. Porque um dia, esses abençoados que foram chamados da imagem de Deus, tropeçou e sobrou para mim. E eu não consigo servir ao meu Senhor da forma como Ele me fez. Até o dia
que eles forem glorificados. E eu serei livre da corrupção também. Olha a resposta de Paulo para o sofrimento diante da vida em Jesus. É profundíssima. Vamos continuar? Verso 22. E aí ele continua. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Eu só preciso fazer um adendo no versículo 22. Eu estou usando aqui a ARA, Revista Atualizada. Mas a corrigida ou a corrigida fiel, a Nova Versão Internacional, ela tem uma outra explicação. Ela fala exatamente o que a ARA está falando, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e termina o texto dizendo assim, com dores de parto. Alguma tradução aqui tem isso? Levanta a mão só para eu saber. Essa tradução é a correta, é a mais próxima. Existe esse texto. Existe esse texto. Então, aqui tem uma especificação importante, onde sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, mas ela suporta como? O que ela está gemendo? Qual é a dor que ela está gemendo? Dores de parto. Então, temos a terceira lição. A informação que Paulo está nos dizendo é que o conhecimento das Escrituras é extremamente necessário para os momentos de dor. Por não conhecermos, não sabemos lidar com o paradoxo vida em Jesus e sofrimento. Por que ele diz que o conhecimento é necessário? Olha como ele começa. Pois sabemos. Está aqui implícito que Paulo está dizendo, olha, o que eu vou falar agora é algo que todos deveriam saber. É de conhecimento comum dos cristãos. É algo que vocês sabem ou deveriam saber. O conhecimento correto nos ajuda em momentos de sofrimento, para que a gente não fique criando ou elaborando situações irreais a respeito de Deus, a respeito da fé, a respeito do Evangelho, e a gente começa a querer sair, se desligar da fé ou abandonar a fé. É o texto que diz isso. Porque sabemos que toda a criação, o que é que nós sabemos? Que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, com dores de parto. Está gemendo com dores de parto. Então, aquilo que era para ser conhecido de todos é o quê? Que a criação, queridos, está sofrendo também. Eu sei que a sua luta é real. Eu sei que ela faz você sangrar. Eu sei que ela está derrubando você. Mas a criação também. E olha como ela se comporta. Como é que pode a criação se comportar melhor do que nós, que somos a imagem conforme a semelhança de Deus? E ela geme. E ela suporta, diz o versículo 22. Ela está gemendo. Ela sente. Ela, metaforicamente, ela sangra. Ela grita. Ela se debruça de dor. Ela cai no canto da parede. Todas as condições de dores, de fato, ela sente, ela passa. É real para ela também. Mas ela suporta. Ela levanta do canto do quarto dela, ainda crendo em Jesus. Ainda se mantendo. É por isso que amanhã os pássaros vão cantar, os peixes vão se reproduzir, as árvores darão seus frutos, o urso vai sair ou vai entrar para a hibernação de acordo com o que o Senhor mandou ele fazer. Porque a criação sabe em quem tem crido. Meu Deus do céu, irmãos. Olha a comparação da vida presente com a glória futura que Paulo faz aqui. Então nós temos essa informação. E aí termina dizendo,
Só que a criação, ela entendeu que essas dores são dores de parto. O sofrimento para a criação não é um sofrimento à toa, mas é um sofrimento passageiro, como uma mulher que está tendo as mais difíceis contrações, porque já está para nascer o seu bebê, e aquilo dói terrivelmente. E vocês têm que entender que Paulo está falando isso naquele período. Não tem anestesia, não tem cesárea, parto marcado, esquece disso. É na raça. É na raça. Pegar um graveto e morder para ver se passa a dor e aguenta o tranco. E a criação entende essa dor. Entende essas contrações. Mas a criação fala assim, mas vai passar. Porque daqui a pouco, uma nova vida vai nascer. Uma nova criação virá. Porque a glorificação chegará. E tudo será diferente. Para a criação, Paulo diz que para a criação elas entendem que essa dor é uma dor de parto porque ela dói demais. Mas isso vai passar e daqui a pouco uma nova vida, um novo estilo de vida haverá para a própria criação. Assim como para os crentes. Sofrimento tem começo, tem meio e, acreditem, tem fim. E para os crentes redundam em glórias, em cuidado. Quando ele diz que, no verso 18, que a nosso sofrimento não podem ser comparados com a glória a ser revelada, ele está dizendo que aquilo que virá depois é incomparável, quantitativa e qualitativamente. Será algo muito maior do que aquilo que eu sofri em quantidade e muito melhor em sua qualidade. O que Deus está falando ao povo dele, na pessoa bendita de Cristo, aguarda mais um pouquinho de tempo, como Paulo falou aos Hebreus, só mais um pouquinho de tempo, calma. Calma, porque vai vir uma nova vida para vocês, um novo ambiente, um novo momento na história que será eterno, e tudo isso vocês vão ver como era leve e momentânea tribulação. Aqueles que não são crentes querem matar Paulo, falam, você não sabe o que eu estou passando. O seu Senhor sabe. Paulo talvez não saiba, mas Jesus sabe. E Jesus, ainda que se compadeça de você, ele diz, ainda é leve e momentânea. É leve e momentânea. Os cristãos naquele período estavam inseguros, estavam confusos, e Paulo vem trazendo essa informação. E ele continua. Versículo 23. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Quarto lugar. Ele está falando da vida eterna e a expectativa humana. Agora ele para de falar da criação, ele já falou, olha para o céu, ele já falou da criação, agora ele olha para nós, para aqueles que estão sofrendo e diz, escutem meus queridos, meus amados irmãos, nós estamos no mesmo barco da criação, nós estamos nesse mesmo processo de sofrimento e esperança, sofrimento e redenção. Aquilo que vai acontecer com a criação, primeiro vai acontecer conosco. Acontece em nós primeiro, para depois acontecer na criação. Nós estamos na frente da fila. Acalmem-se, porque nós estamos vivendo exatamente esse momento. Mas nós temos, diferente da criação, nós temos algo que muda tudo. Nós somos a primícia do Espírito. É o que está no texto. Nós temos a primícia do Espírito. Nós temos a primícia do Espírito.
É verdade, nós igualmente gememos, diz o versículo 23, em nosso íntimo, nós estamos gemendo, mas nós temos a primícia do Espírito, e o que é que Paulo está ensinando e orientando a gente aqui? Quando faz a gente lidar com a vida eterna e essa expectativa. Ele está dizendo que as primícias é a primeira parte da colheita, é a primeira parte dos frutos, dos grãos de uma lavoura, de uma safra que deu. E aquela primícia nada mais é do que um sinal do que virá, da qualidade do fruto que virá. Diferente da criação, você e eu somos habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é o sinal prévio, somente o prólogo, o início daquilo que será novos céus e nova terra. E nós deveríamos ter uma convicção maior do que a criação, porque o Espírito Santo nos foi dado como penhor, diz lá na carta aos Efésios, que o Espírito Santo é o nosso penhor, é a nossa garantia de que somos de Deus, e que Ele irá nos transformar, nos ajudar. Então nós temos uma esperança segura, garantida, porque diferente da criação que está lá todos os dias, nessa ardente expectativa, será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje? Os crentes deveriam dizer, eu acho que é. Eu acho que é. Porque nós aguardamos esse dia. E aguardamos porque sabemos que ele é real. E não sabemos que é real apenas pela palavra, mas porque o Espírito Santo habita em mim. E eu consigo ver sinais dos céus na minha vida. E se eu não consigo, a gente está vivendo o evangelho errado. Precisamos começar a compreender o evangelho, então. Não é porque nós somos extremamente pecadores que não conseguimos ver, é porque às vezes a gente não entendeu mesmo. É o que Paulo está falando aqui, no versículo 23. E tão somente ela, mas nós também sofremos isso, no versículo 22, porque sabemos que a gente já sabia, era para a gente saber, era para sabermos. Olha o contexto em que está essa situação e essa história, olha a dificuldade teológica de Paulo em tentar fazer com que esses irmãos entendam como é que devemos lidar com vida em Jesus e o sofrimento humano, mesmo sendo crente. Não é dizendo, poxa, mas eu não sou crente, que Deus quer mais de mim, Ele quer tudo. Tá bom, irmãos. Só que não pense nisso com grosseria. Pense tudo que Cristo fez, a expectativa, a esperança, a promessa, a primícia. A gente não traz isso na nossa fé. A gente está preocupado em, por que Deus está fazendo isso comigo? A gente está olhando para o lado errado. A gente olha para o vizinho ímpio e não abre a Bíblia para achar a resposta do problema. E a resposta estava aqui o tempo todo. O tempo todo, é uma resposta extremamente doutrinária. É o que ele está dizendo. Então, no verso 23, ele está tratando dessa expectativa da vida eterna com o sofrimento, dizendo, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ele está falando da glorificação, irmãos. Já somos salvos, já somos filhos, mas ainda a gente carrega em nosso corpo o DNA de Adão. E isso precisa ser resolvido. Só que a gente está na expectativa. Porque se Cristo já morreu por nós, já está tudo garantido. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Então, todo dia a gente está falando, será que isso aqui vai ficar 0 quilômetro? Porque é assim que vai ser. E não é só uma questão de ficar 0 quilômetro, é tudo isso daqui ser transformado. Imagina as leis da natureza sem nenhum pecado. Imagine o nível dos frutos das árvores sem nenhum pecado. Imagine os animais sem nenhum pecado, as bestas feras sem nenhum pecado. É inimaginável para nós. Irmãos, nós não conseguimos entender como era o Éden. Não dá mesmo.
Você quer ver qual é a grande discussão quando a gente vai falar do Jardim do Éden? A grande discussão entre os teólogos é: onde estava o Éden? Nunca como era o Éden. Porque onde estava, a gente tem condição de geograficamente tentar entender. Mas como era? A nossa mente já foi mortificada pelo pecado. Não dá para entender tal beleza. Não dá. E não dá mesmo. Não tem como. Não tem como. Mas nós estamos na expectativa. Até que ele vem com o versículo 24. E eu queria ler o 24 e o 25 com os irmãos. Porque na esperança fomos salvos. Ele continua respondendo o mesmo questionamento. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: espera mais um pouco. Irmãos, eu sei que está doendo, eu sei que está difícil, eu sei que você está gemendo, eu também, mas esperemos mais um pouco, porque nós fomos salvos em esperança, na esperança. O que é que ele está dizendo aqui, para que todos entendam? Nós já somos salvos. A salvação, por causa da obra de Cristo, é eficaz, ela já aconteceu, já somos redimidos, já somos salvos, já somos adotados, já somos filhos. A obra de Jesus, perfeita, perfeita, não tem absolutamente nada para fazer. O que ele está falando aqui não é referente à obra de Jesus, o que ele está falando aqui é questão de tempo. Tem um aspecto ainda que Jesus quis que não fosse assim. Sabe aqueles mistérios que a gente tem nas Escrituras? Poxa, lá em Gênesis 3, Adão e Eva pecaram, por que é que o Senhor já não enviou o Messias através de Eva mesmo? Já que nasceu Abel, nasce o Messias, resolvia tudo. Então, sabe o que é? É que o Senhor queria a plenitude dos tempos, e Ele sabe por quê, eu não sei, então eu simplesmente me submeto à vontade do Senhor. E a salvação não poderia ser assim? Ser concluída, inclusive com a redenção do corpo e a glorificação? Poderia. Mas aprove Deus que isso fosse no dia que Ele quisesse. Porque Ele sabe, Ele tem uma noção do quadro maior, e eu sou, bom, de acordo com a Bíblia, eu sou vermezinho de Jacó, então eu fico caladinho. Porque não dá para discutir onisciência com Deus. A gente não consegue lidar com isso, não. Não dá onisciência. A gente não consegue nem discutir a mente de Deus, quem foi o seu conselheiro, quem lhe deu conselho para que seja... Não dá. Recompensado também não dá. Então, existem coisas que estão acima da nossa compreensão e que o Senhor definiu em seus decretos que a glorificação aconteceria mais tarde. É essa a esperança que nós temos. Já somos salvos, já somos filhos. A diferença é que Ele deixou a gente na escola. A escola é difícil, né? Tem provas, tem tia chata, tem tia legal. Mas 5 horas da tarde Ele vem buscar. A gente só não sabe em qual momento do dia a gente está. O duro é se for 7 horas da manhã ainda, depois de tudo isso. Mas a gente não sabe. Mas 5 horas da tarde Ele vem. E tudo será diferente. Porque é essa a esperança que nós temos. E aí Paulo começa a querer meio que atacar algumas coisas no rosto da gente, dizendo assim: olha, eu já esperava isso de vocês, veja bem, porque ele diz assim: ora, poxa, ele está aqui tratando de uma situação, ele está vindo com teologia, daqui a pouco ele fala: poxa, esse ora aqui é, poxa, esperança que se vê não é esperança, não, porque eu quero ver, viu? Mas então não é esperança, é a realidade. Não é disso que o texto está tratando. Ei, vocês não entenderam ainda que o crente não anda por vista, anda por fé? Até quando vocês vão ficar nisso? Ele está dando esse chacoalhão. Ele está dando esse chacoalhão na gente. Pois o que alguém vê, como espera? Então a gente precisa esperar. Não, a gente espera sim. Aí ele fala o caráter do crente que entendeu isso no 25. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência. Essa palavra paciência aqui seria melhor traduzida no português por perseverança. Com perseverança no Senhor, aguardamos. Olha a resposta de Paulo à temática vida em Jesus
e sofrimento. Como é que a gente lida com isso? Ele dissertou tudo isso daqui de forma maravilhosa. Diferente de qualquer raciocínio humano que pudesse pensar a respeito do assunto. A gente iria por outro caminho. Não vale a pena mesmo servir ao Senhor? Será que vale mesmo? Vocês se lembram lá das panelas do Egito? Estava bem mais legal, bem mais gostoso. Infeliz, você não entendeu, ele está dizendo. Nós andamos de forma diferente, porque agora é o Espírito que habita em nós. Aí acontece algo maravilhoso, e aqui eu preciso que os irmãos prestem atenção. É nesse contexto que agora os irmãos entendem que o Espírito fala de mim nesse momento. E Paulo continua com a pena dizendo assim, tem uma coisa que eu preciso falar para vocês. No meio da luta e do sofrimento. Também, diz o versículo 26, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Do nada, aparece a pessoa do Espírito Santo. Não sendo descrita, mas sendo falada, propagada, pregada, falando do seu caráter e da sua obra. E aqui eu preciso da atenção dos irmãos. Prestem atenção comigo. O que é que está acontecendo aqui? Problema. Fé em Jesus, sofrimento humano. Versículo 18. Paulo joga as cartas na mesa. Eu tenho por certo, eu sei, é verdade o sofrimento. A partir disso, ele desenvolve toda a teologia que Deus quer que seja ensinada a nós. Toda essa teologia do versículo 18, irmãos, convenhamos, toda essa teologia do verso 18 ao versículo 25 não é era, é o suficiente para a nossa fé. É o suficiente para lidarmos com o problema. Se nós entendemos e vivemos isso daqui. É o suficiente. É perfeita essa teologia. É perfeita essa doutrina. De forma bem simples, bem superficial, é como se ele dissesse, olha, o problema da fé em Jesus e o sofrimento humano passa por essas informações e essas doutrinas. E de repente a Trindade se calasse e encerrasse o assunto. E isso seria o suficiente. Mas o nosso Deus não é assim. Ele fala, deixa o melhor para o final. Depois de toda essa informação doutrinária, o Espírito Santo diz, Paulo, fala de mim. Fala de mim. Tá, eu falo o que então? Escreve assim. Agora é a tradução do Rodolfo, ok? Irmãos, tudo para o seu futuro já está garantido. Eu sei disso. É o Espírito falando. Eu sei disso. Eu, juntamente com o Pai e com o Filho, criei a história. Eu criei vocês. Eu conheço vocês. E eu sei e posso garantir que está tudo seguro na pessoa do Cristo. Como eu acabei de dizer a vocês, do verso 18 a 25. E isso seria o suficiente, mas eu quero deixar uma palavra para o teu coração. Ainda que o futuro esteja garantido, eu me importo com a sua dor atual. Eu me importo com aquela dor que tem feito você sangrar. Eu me importo com as lágrimas espessas e de olhos sem brilhos que você tem vivido. Eu me importo com a sua garganta trancada, da qual você não consegue mais orar, e da falta de palavras em suas línguas, para que vocês possam falar com o Senhor. E eu me importo porque eu amo o meu povo. Eu amo vocês. Então deixa eu fazer o seguinte. Quando não houver mais voz em sua garganta, quando no seu coração a fé
começar a bambear, quando os seus olhos já não tiver mais o brilho do fulgor de Cristo, quando na sua língua já não tiver palavras para orar, deixa que eu falo por você até o Deus da tua vida. Deixa que eu faça esse trabalho. O futuro está garantido e isso já era o suficiente para vocês aguentarem como a criação. Mas eu estou aqui, do teu lado, para fazer aquilo que você não está conseguindo fazer mais. É exatamente esse o versículo 26. O texto começa dizendo, nas palavras do Espírito, também o Espírito semelhantemente. Isso significa que existe uma conexão imediata da pessoa do Espírito com tudo que ele falou do versículo 18 ao versículo 25. Ele sabe o que está acontecendo. O Espírito sabe dos gemidos da criação, ele sabe dos gemidos do ser humano, e ele diz, e eu continuo com vocês. Eu não estou gemendo, sabe por quê? Eu não gemo porque nada pode me afetar. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E nada pode me atingir. Por isso, jamais eu irei gemer por algo que me atingiu. Mas eu amo você. E eu conheço as suas dores. E eu não invalido o teu sofrimento ainda preso a esse corpo. Então deixa eu falar por você. Deixa eu comunicar as suas dores a Jeová por meio de Cristo. Deixa eu levar as palavras que você já não sabe mais falar. Deixa eu trazer e traduzir isso de uma forma racional quando a sua mente já está confusa. Ao Senhor. Porque de semelhante modo eu me preocupo e sei o que está acontecendo. E eu assisto vocês, é o que diz o texto, nas suas fraquezas. Eu não sou um Deus de longe. Eu sou o Deus que está perto. Eu sou o Deus que está ao lado. Eu sou o Deus que está dentro de você. Eu sei do seu coração. Eu sei das suas lutas. E eu sei do que você precisa. E eu vou interceder por você diante das outras duas pessoas da Trindade. Nós precisamos do Espírito. Porque é Ele que vai fazer isso. Ele é o nosso grande intercessor. Ele é o nosso grande intercessor. Porque ainda que tudo esteja seguro no futuro, Ele ainda nos ama. E está nos tratando como seres humanos. É como aquela situação de Jesus andando sobre o mar. E os apóstolos ficam todos desesperados porque a tempestade está revolta. E Jesus Cristo está andando tranquilamente, não é isso que acontece? E vocês se lembram quando os apóstolos vêm, ficam assustados, falam, é um fantasma, e Jesus fala assim, não temas, sou eu. Ele não identifica quem ele é, ele só fala, sou eu. Só que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Ah, então é Jesus, a gente conhece essa voz. E aí ele fala algo difícil, Pedro, vem até mim, pode sair do barco. Não, Jesus, eu não estou falando que você pode. Eu estou falando que você pode, Pedro. As leis da física se submetem à minha voz. E aí Pedro saiu. Deu alguns passos, mas eles não. Ele olhou para as ondas revoltas e ali a fé dele fracassou. E ele começou a afundar e ele fala, Senhor, me ajuda. E Jesus só estendeu o braço, diz o texto. Então ele andou bem, ele saiu do barco e foi até Jesus, a ponto de Jesus só precisar estender o braço. Pedro volta a ficar de pé. É a segunda chance de Pedro. E ele fica de pé, e eles começam a caminhar, e de repente Jesus percebe que Pedro está fazendo uma curva meio estranha, falando, para onde você está indo, rapaz? Eu estou indo para o barco. Mas você não está comigo? É só andar sobre as águas. Está tudo seguro. E o Pedro fala, e continua andando para o barco. Aí Jesus fala o seguinte, entendi. Eu entendi, Pedro. Eu entendi. Fica tranquilo. E eu sei que você ainda não tem maturidade e fé para ficar andando sobre as águas.
Então eu entro no barco com você. E Jesus entrou no barco. Está tudo bem. Está tudo bem. Até que você cresça o suficiente para que você possa sair do barco novamente e andar comigo sobre as águas. Eu queria andar com você até o outro lado do Genezaré. Mas a sua fé não dá para isso, não? Não, não dá. Não dá, Jesus? Não dá, sem chance. Olha isso aqui. Então eu ando até o barco e entro com você. A Trindade tem esse padrão às vezes. Ela nunca perde a sua glória, ela nunca nega a sua glória, mas por amor ela se rebaixa para poder andar dentro da nossa compreensão. Jesus fez isso com Pedro. E o Espírito Santo faz isso com a igreja. Olha, vocês poderiam estar esperando o futuro, já está tudo seguro. Já está tudo certinho. Ele já está preparando o lugar lá. João 14. Ah, entendi, vocês não conseguem esperar até lá não, né? Então não tem problema. Eu intercedo por você. Eu vou até o Pai e falo desse problema atual. Eu queria que vocês fossem fortes o suficientes para esperarem até novos céus e nova terra, igual a criação, está lá. Mas vocês não conseguem agora nesse momento? Não conseguimos, Espírito Santo. Calma. Eu vou até Jeová e até o Jesus e eu falo de você para eles. E as coisas vão melhorar. Porque eu assisto vocês em minhas dores, em suas dores. É o que diz o texto, nas suas fraquezas. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Por quê? Olha, porque não sabemos orar como convém. Está no texto. Bom, resumindo isso em pontos rapidamente, a gente não sabe, chega um momento da nossa vida que a nossa oração falha. E falha porque a gente não sabe o que pedir. Que difícil uma oração quando a gente já não sabe mais o que pedir. A gente não sabe como pedir. E também a gente não sabe, então, o que eu tenho que pensar, o que eu tenho que fazer, como eu tenho... Falta-nos palavras, a garganta está trancada, o choro alimenta a nossa alma e a gente não quer falar nada, porque sabe aquele momento do choro que fala, se eu falar eu começo a chorar? E o Espírito Santo fala, eu sei disso, eu te conheço. Eu te conheço. Eu sei que a sua cabeça também está confusa. Então você não consegue elaborar. E aí acontece um milagre. O Deus Todo-Poderoso, que não pode ser afligido por absolutamente nada, e que jamais gemeria, passa a gemer por você. Diz o texto. Porque não sabemos como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ele não precisava. Era só a gente esperar o futuro. Mas talvez a gente não consiga lidar com isso não. Então o Espírito Santo entra no nosso barco, como Jesus já havia feito. E fala, tá bom, deixa eu resolver isso para você. Eu vou até o Pai, vou até o Filho, e eu comunico a eles o que está acontecendo com você, as suas dores e o que você precisa, não é o que você quer. Porque eu te conheço e eu te amo. E aí ele faz algo que está fora da compreensão, da imensidão da deidade e da divindade. Ele geme. Aquilo que era para você está gemendo, mas você não sabe como fazer. Só que ele faz de forma diferente. Ele geme com gemidos inexprimíveis. Que é uma comunhão tão profunda com o Pai e com o Filho que isso não pode ser traduzido em palavras. Isso é uma conversa só do Espírito com as outras duas pessoas da Trindade. Que ele sabe como fazer de uma forma que a gente não aprendeu ainda. E assim ele intercede por nós. Ele fala de nós quando no nosso coração só há confusão, apatia de fé, não sabemos como lidar, não sabemos o caminho que devemos tomar. Então, o que é que o texto está dizendo? Se vocês não conseguirem esperar até o futuro, chamem o Espírito Santo para orar com vocês quando vocês se dobrarem lá no seu quarto. Porque o Espírito Santo ama vocês. E Ele quer orar juntamente com vocês. Porque Ele sabe exatamente qual é o limite da nossa oração e quando é que a gente vai travar.
E quando a gente trabalha e fala, fique em paz, agora é a minha vez, porque eu amo você. E eu vou traduzir tudo o que você está precisando, necessitando e querendo falar com os meus gemidos inexprimíveis. Então chama. Chama o Espírito para orar junto com você. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Senhor. E você vai gozar de uma comunhão plena para com Ele no seu momento de oração. Espírito, eu não sei mais como interceder por tal situação, por aquela pessoa, por aquela doença, por aquilo que está acontecendo, por uma porta aberta. Chama Ele. Você traduz para mim, por favor? Chame aquele que ama você, que habita em você e que ficaria imensamente feliz de orar juntamente com você. Eu quero terminar de uma forma extremamente positiva. Em último lugar do sermão de hoje, qual a diferença do Espírito Santo interceder por mim do que eu mesmo orar? É que o Pai e o Filho sempre atendem à intercessão do Espírito Santo. Sempre será ouvido. Nunca será negado. Pastor, está no texto. Olha o 27. E aquele que sonda os corações, está falando de Cristo. Sabe qual é a mente do Espírito. Porque assim como o Espírito conhece as profundezas da mente de Deus, Jesus também conhece as profundezas da mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, Deus quer assim, Deus quer que o Espírito Santo interceda, é que ele intercede pelos santos, ou seja, tudo que o Espírito Santo falar nunca será contra a vontade do Pai, porque o Pai quer que o Espírito Santo interceda a ele. Isso é um problema da Trindade, a gente só glorifica isso. Existe um acordo entre a Trindade. Olha, quando eles lá embaixo não tiverem forças para caminhar em oração sozinho, você pode vir e traduzir isso para nós, porque eu quero que você faça isso. E eu sei que você vai trazer isso de tal forma que nunca será contra a nossa vontade, porque você é santo tanto quanto nós. E eu sempre ouvirei a sua oração. O Espírito Santo está disposto a falar de nós ao Senhor Deus todos os dias, de tal maneira que as suas orações e as suas intercessões sejam atendidas. Aproveite sem moderação. É isso que precisamos. Você não precisa ter uma oração vazia. Chame aquele que ama, ou que amaria, orar com você, porque Ele é o nosso grande intercessor. Que Deus nos abençoe, em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?